Quarta-feira de visitantes na Liga dos Campeões. No Allianz Stadium, o Villarreal bateu a Juventus por 3-0 e avançou às quartas de final. Time copeiro do Unai Emery. E o Chelsea, mesmo sem merecer, venceu o LOSC Lille por 2-1, vitória de virada na França, e conseguiu avançar novamente às quartas de final da Liga dos Campeões para manter aí a sua defesa do título da Liga dos Campeões. Esses dois jogos serão tema do vídeo de hoje no canal do Fábio Dias. Você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal e ajude este pobre e descamisado jornalista a avançar rumo à marca dos 1.000 inscritos. Estamos, na verdade, galgando a busca por 700 inscritos para depois tentar 800 e por aí vai até os 1.000. Em todo caso, ajude aí, por favor, com seu like, com a sua inscrição também, por favor, e ative o sininho, claro, para ter acesso a mais vídeos como este. Chelsea e Villarreal avançaram, são os dois últimos times classificados às quartas de final da Liga dos Campeões. O destaque maior, claro, vai para a classificação histórica do Villarreal lá no Allianz Stadium, justamente porque talvez fosse o jogo mais equilibrado, mais indefinido desses últimos, né, dos que empataram na ida, né, dos que ainda não tinham uma vantagem aberta. O Chelsea abriu vantagem contra o Lille na França, na Inglaterra, e levou essa vantagem para a França, mas o jogo da ida entre Villarreal e Juventus terminou 1-1. E aí havia, claro, uma indefinição não só em relação a quem avançaria, claro, mas de que forma avançaria. Se haveria um claro domínio de um sobre o outro no jogo da Itália, e esse domínio veio. Enfim, a gente vai analisar isso nesse vídeo. Começar pelo jogo entre Juventus e Villarreal, justamente porque era o jogo que, para mim, pelo menos, causava a maior expectativa. A Juventus precisando se portar melhor na Europa, né? Porque na Itália conseguiu se recuperar nos últimos jogos, tem tido resultados bons atrelados a bons desempenhos nos jogos, né? Uma sequência interessante. Voltou a se colocar ali no grupo que vai para a próxima Liga dos Campeões da temporada 22-23. O Allegri sempre preocupado com o desempenho defensivo da sua equipe, então novamente montou uma linha de 3 zagueiros hoje, jogou com o Szczęsny, com o Danilo, de zagueiro pela direita, não como lateral. Muitas vezes ele era o lateral pela direita, mas não avançava tanto, e na saída de bola formava um trio de defesa. Hoje, de fato, como zagueiro pela direita. Até pelas ausências de Bonucci e Chiellini, dois zagueiros lendários, históricos. O Bonucci machucado, nem no banco estava. O Chiellini voltando de lesão, estava no banco, mas sem condições de atuar. Jogou o Danilo ao lado de De Ligt e Rugani. Aliás, o trio de zaga hoje catastrófico da Juve no segundo tempo. Meio campo com Quadrado, talvez o elo mais forte do meio campo da Juventus. O centro do campo da Juventus com muita dificuldade, nenhum nome de tanto peso assim. Aliás, foi por ali que a Juve teve muitos problemas para tentar envolver a defesa do Villarreal. Arthur na saída de bola, Locatelli e Rabiot, nenhum jogador diferente tecnicamente, todos bons jogadores, cada um ao seu estilo, mas nenhum num nível extra classe. Detilho pela esquerda e no ataque Morata e o fenômeno Vlahovic. A equipe da Juventus teve mais a bola, no primeiro tempo não, mas no segundo tempo precisou ter, justamente por jogar em casa e por ter que buscar vantagem no confronto, contra um Villarreal que estava preocupado, claro, em defender a sua área, preocupado em arrastar essa eliminatória até onde fosse possível, para depois, no final, quem sabe, espetar um contra-ataque ou mesmo uma bola para o Gerard Moreno, que não começou como titular. A estratégia hoje era ter a velocidade do Danjuma, que foi um dos destaques, de fato, da partida desde o início. O copeiro Unai Emery escalou o Rulli no gol, o Rie, Albiol, Pau Torres e o Estupinhan na esquerda, em linha de meio campo com Capuy e o Dani Parejo, excelente jogo do Dani Parejo, aliás um maestro nessa função de camisa 5, Jeremy Pino e Trigueiros no meio campo, o Lo Celso fazendo a função de segundo atacante, o cara que encosta mais no Danjuma, que é o atacante mais avançado, mas é o mais avançado que atua pelo lado. Assim como a gente falou no vídeo de ontem, que você pode consultar aí nos vídeos, na playlist da Liga dos Campeões aí no canal do Fábio Dias, o Renan Lodge foi o cara mais avançado atuando pelo lado esquerdo
do meio-campo do Atlético de Madrid. E o Danjuma, mesmo sendo o cara aberto pela esquerda, um famoso ponta, né? Um cara que circula muito, mas busca o lado do campo como sua principal jogada, sendo o cara mais adiantado do Villarreal. Primeiro tempo, até de um certo predomínio da Juve, um time que queria mais o gol, que buscava mais o gol, que tentava, forçava muito pelo lado direito, posses que normalmente buscavam o Juan Quadrado pela direita para ele tentar o cruzamento para a área ou mesmo carregar por dentro e tentar uma tabela. O Morata teve oportunidade, o Vlahovic teve oportunidade, o Rulli foi muito bem, um dos destaques do jogo, o goleiro argentino, e o Villarreal buscando, claro, desacelerar o jogo, ter não só o Dani Parejo, mas também o Capuy na proteção da defesa, mas ajudando nessa troca de passes para cozinhar um pouco o jogo, esfriar a temperatura da partida. Jogando fora de casa, o Villarreal queria não ter o jogo numa temperatura tão alta, até porque a Juventus ia tentar se fazer valer da pressão do clima no Allianz Stadium. Primeiro tempo parelho, o Villarreal terminou com mais posse de bola mínima, né? 51 a 49, a Juventus terminou com um dobro de finalizações, fez Geronimo Rulli trabalhar bem, mas não conseguiu reverter ou converter essas chances e tornar a vantagem territorial, especialmente, em gol. E aí no segundo tempo o Villarreal conseguiu exercer a sua marcação, ser um time melhor postado, fechar bem os espaços dos dois lados, tanto o direito quanto o esquerdo, não permitir que o Quadrado fosse tão influente assim na partida. Do lado esquerdo, o Tílio já não é lá tecnicamente um diferencial tão grande assim, e a bola não chegou tanto em Morata e muito menos no Vlahovic, que era o cara que poderia ter o desempenho superior aí. No jogo da ida ele com menos de um minuto já tinha balançado a rede do Villarreal, hoje não conseguiu ser, especialmente no segundo tempo, essa peça de desequilíbrio. E aí o Villarreal aos poucos foi tomando coragem, foi saindo um pouquinho, até as alterações do Naim Emery foram demonstrando isso. A entrada do Chukwueze no lugar do Jeremy Pino, que funcionou principalmente para proteger o lado direito, proteger ali o Aurier, que é um lateral que tem uma vocação ofensiva muito boa, mas às vezes sofre defensivamente. O Pino funcionou mais como esse cara da proteção, muitas vezes sendo o quinto cara da defesa, né? Era a linha de 4, na verdade foi um 4-4-2, mas muitas vezes o Jeremy Pino sendo esse quinto elemento para fechar as subidas do Chile. E aí o Villarreal conseguiu tirar muito do sufoco que a Juve tentava impor no segundo tempo. Tentou impor no segundo tempo. A entrada do Chukwueze demonstrou isso, a entrada do Coquelin na vaga do Manu Trigueiros era para ter um pouco mais de liberdade ali pro Parejo dar uns 2, 3 passos à frente e conseguir articular as jogadas num espaço um pouco menos congestionado do campo para a equipe do Villarreal. E aí no segundo tempo, na segunda metade do segundo tempo, a partir dos 25, 30 minutos, o Villarreal tomou coragem e pensou, vou para cima, quem sabe eu faço um gol. Embora a regra do gol fora não seja mais um diferencial na Liga dos Campeões, nas competições europeias de uma forma geral, o Villarreal pensou, vou para cima, se eu fizer um gol, cara, complico muito a vida da Juventus. E acabou acontecendo. A Juventus acabou errando na saída de bola, o Danilo acabou errando na saída de bola, e aí o Coquelin apareceu na entrada da área, invadiu a área, sofreu o pênalti do Rugani. No caso, esse lance, na verdade, do Danilo foi o terceiro pênalti, né? Foi o segundo pênalti no jogo, melhor dizendo, o pênalti derradeiro, mas o primeiro pênalti quem vacila é o Rugani. Acaba dando uma chegada no Coquelin, invadiria a área, faria a finalização. Pênalti bem marcado, o Gerard Moreno, que recém havia entrado em campo, bateu bem, o Chesney até tocou na bola, mas a bola foi para o fundo do gol. E aí desestabilizou totalmente a Juventus, né? Faltando 20 minutos, mais ou menos, para acabar o jogo, a Juventus teve que se lançar à frente, e aí os contra-ataques do Villarreal, com Danjuma, com o Chukwueze, acabaram sendo mortais. Uma bola parada no escanteio originado numa saída de bola errada da Juventus, que o Chukwueze faria o segundo gol, o Danilo evitou. Escanteio cobrado, o Rei raspou e o Pau Torres, zagueiro pela esquerda, muito bom zagueiro de seleção espanhola, inclusive, quarto zagueiro da equipe do Villarreal, acabou fazendo o segundo gol. E aí matou totalmente a partida, a Juventus já não tinha forças, tentou mexer, automaticamente ao tomar o primeiro gol, colocou o Dybala, colocou o Bernardeschi, no final ainda tentou o Moise Kean,
mas não conseguiu. No final, o Villarreal conseguiu fazer o terceiro gol ainda com o Danjuma, aí sim, no erro de saída de bola do Danilo, o Gerard Moreno invadiu a área, rolou, parecia aqueles jogos de confraternização, tal, o zagueiro que pula para ser goleiro, tal, o Delite tirou com a mão a finalização que ia no alvo, não sei se seria gol, mas iria no alvo certamente. E aí o Danjuma acabou sendo coroado aí com um gol de pênalti, 3-0. Ficou acachapante, um jogo que talvez não merecesse uma desvantagem tão grande de parte a parte. Nem o Juventus merecia vencer por 3-0 e acho que o Villarreal vencer por 3-0 ficou muito maior do que deveria. Mas o Villarreal mereceu avançar, é um time copeiro, já foi campeão de Europa League, por isso que está na Liga dos Campeões nessa temporada, e tira uma Juventus que vejo muita gente falando, ouvi muita gente falando, que a Juventus era a favorita, porque se recuperou, se equilibrou na temporada na Itália e tudo mais, e pela camisa. Mas camisa já não ganha jogo, já não ganhou com o Manchester United ontem, por exemplo, e hoje novamente a equipe da Juventus acabou sendo eliminada. Sobre ainda essa questão da Juventus não avançar pelo Villarreal e passar vexame. Não é de hoje também. Nas últimas 3 temporadas, a Juventus caiu no Allianz Stadium nas oitavas de final. Caiu para o Lyon 19-20, pelo gol marcado fora de casa pelo Lyon. Caiu para o Porto em 2021, pelos gols marcados fora de casa pelo Porto naquela eliminatória, jogo que inclusive foi para prorrogação. E hoje para o Villarreal, a terceira eliminação seguida no Allianz Stadium, nas oitavas de final. Porque em 18-19, contra o Ajax, também foi no Allianz Stadium, mas aí a eliminação foi pelas quartas de final. Naquela oportunidade, o Ajax, inclusive do Delite, era um dos zagueiros, fez gol, inclusive, no Allianz Stadium, eliminando a Juventus, que novamente fica de fora aí da Liga dos Campeões de forma bem, bem precoce, né? A Juventus que chegou a enfileirar campeonatos italianos, chegou a ser campeão quase 10 vezes lá na Itália, perdeu o Scudetto para a Internazionale na temporada passada, e também na Europa tem encontrado dificuldades para voltar a chegar nas fases derradeiras, né? A Juventus que chegou 2 vezes à final da Liga dos Campeões, perdeu para Barcelona e Real Madrid em Berlim e em Cardiff na década passada, né? A Juventus que caiu pro Villarreal. No outro jogo, por isso o cachecol inglês aí no cenário, o Chelsea venceu o Lille. Foi fácil? Negativo, muito pelo contrário. O LOSC Lille começou apertando o Chelsea, conseguiu exercer uma pressão absurda, prometia fazer essa pressão absurda no Pierre Mauroy, no estádio lá em Lille Métropole, na França, conseguiu exercer uma pressão e colocou o Chelsea em apuros, né? O Chelsea que até outubro mais ou menos era um time de uma fortaleza defensiva muito grande, com defensores participando dos gols, não só salvando lá atrás, mas participando deles, marcando muitos gols lá na frente. Se você contar que os alas também são defensores, Reece James, Chilwell, o próprio Marcos Alonso, ou o Azpilicueta, que hoje foi ala pela direita, participando muito não só da construção, mas também dos gols, marcando os tentos. Mas hoje o Chelsea teve dificuldade, muita dificuldade. O Lille foi no seu 4-4-2 tradicional, com Léo Jardim, com Chelik, Zé Fonte, Botman e Diallo, Thiago Diallo, português. André, Checa, Bamba e Gudmundsson no meio campo, e no ataque o David e o Burak Yilmaz. Principalmente esses dois, o Yilmaz e o David na frente, pressionando muito os 3 zagueiros do Chelsea ali na saída de bola. O Gudmundsson pela esquerda funcionou como cara do corredor, já que o Diallo cortava muito para dentro, fazia essa diagonal, né, para dentro, para tentar ajudar os meio-campistas a articularem as jogadas. O Lille foi muito forte nesse tipo de jogada, contra um Chelsea que mudou o esquema hoje, né? O Chelsea que costuma jogar num 3-4-2-1, hoje mudou para um 3-5-2. Em tese não muda tanto, mas na característica mudou, porque antes eram 3 zagueiros, 4 no meio campo, normalmente 2 meio-campistas por dentro e os 2 alas, 2 meia-atacantes, às vezes atacantes, atrás de um cara mais à frente, um atacante, seja de mobilidade, seja um centroavante. Por vezes o Havertz, por vezes o Lukaku, enfim, aí muda um pouco a característica.
No caso de hoje, foram 3 meio-campistas por dentro, né? O Chelsea jogou com o Mendy no gol, com Christensen, que acabou sendo lesionado, o Thiago Silva e o Rüdiger na defesa, o meio-campo com Azpilicueta como ala pela direita, hoje fazendo a função que ele costumava fazer, ele é lateral de origem, né? Mas foi colocado como um zagueiro desde os tempos de Antônio Conte e desde então faz essa função de zagueiro pela direita. E aí no meio-campo, Jorginho, Kanté e Kovacic. Isso aqui não funcionou, já vou explicar por quê. O Alonso pela esquerda e o ataque com Havertz e Pulisic. Não funcionou porque o Chelsea, hoje, lá na França, tentou ser um time de mais controle e de baixa intensidade. Vamos tirar a velocidade do jogo, vamos tirar a intensidade do jogo, vamos controlar através da posse. E aí a equipe do Chelsea acabou sofrendo muito nesse sentido. Sofrendo muito porque não conseguiu tirar tanta a pressão da bola, tanto a pressão dos jogadores do Lille, e perdeu várias vezes a bola na entrada da área. Teve um lance logo aos 10 minutos que o Burak Yilmaz acabou recebendo um passe, sendo pressionado o Thiago Silva barra Jorginho. O Thiago Silva colocou o Jorginho em apuros, de costas pro campo ofensivo. O jogador inclusive foi o André que roubou a bola e aí sobrou pro Yilmaz que finalizou da entrada da área. O Thiago Silva que colocou o Jorginho em apuros salvou o lance. Mas naquele momento o Lille era melhor, e foi melhor durante 15, 20 minutos, até o Chelsea conseguir se estabilizar e respirar um pouco na partida. Quando o Lille também tirou um pouquinho o pé, porque ele já não tinha conseguido fazer o primeiro gol. O jogo ficou em banho-maria, até o Lille abrir o placar num pênalti, muito pênalti do Jorginho, uma falta cobrada na área, o Checa tenta finalizar, o Jorginho abre o braço, amplia o seu espaço corporal, bloqueia a bola com o braço, comete o pênalti convertido pelo Burak Yilmaz, que foi um dos destaques do jogo, o turco. Finalizou muito bem, pelo menos 3 vezes, colocou os zagueiros do Chelsea em apuros, ganhou muitos duelos pelo alto e por baixo, deu muito trabalho e deixou a sua marca. Jogador importante, inclusive, no título da Ligue 1 da temporada passada para a equipe do Lille. O Chelsea, que tinha dificuldade para sair, em dado momento conseguiu ali equilibrar um pouquinho as ações, quando tomou o gol, pensou, se eu tomar mais um, a gente vai para a prorrogação, então vamos tentar respirar, vamos colocar a bola no chão. Conseguiu ali, na reta final do primeiro tempo, através de uma posse que demorou 1 minuto, mais de 1 minuto, mais ou menos, o Jorginho, que havia cometido o pênalti, conseguiu se redimir, dar uma bela assistência para o Pulisic finalizar. Primeira finalização do Chelsea no alvo, conseguiu empatar o jogo e aí colocou o Chelsea numa condição favorável. Não era o melhor jogo do Chelsea na temporada, não era o melhor jogo do Chelsea na Liga dos Campeões, muito pelo contrário, mas com um empate no intervalo da partida, faltando 45 minutos, precisando sofrer 2 gols do Lille para ser eliminado, conseguiu respirar. E aí no segundo tempo, o jogo ficou menos veloz, embora o Lille tenha conseguido finalizar com perigo. O Burak Yilmaz, por exemplo, cabeceou uma bola rente ao poste direito do Mendy. O próprio Checa acertou o poste num cruzamento pelo lado direito. O Marcos Alonso com muita dificuldade para conter os avanços. Primeiro do Celik, que acabou sendo lesionado, e depois do Ea, que entrou no lugar do próprio Celik no segundo tempo. Mas o Chelsea conseguiu controlar e tal. Tem muito daquilo, né? O time que é copeiro, que está acostumado a disputar competições e chegar em fases decisivas, sabe quando o dia é bom e quando não é. Os contra-ataques do Chelsea não saíram com esse ataque móvel, com o Kai Havertz e com o Pulisic. O Thomas Tuchel demorou um pouquinho a mexer, mas entendia que o time tinha conseguido encontrar o equilíbrio no jogo. E aí o Mason Mount, que entrou no intervalo, fez a jogada pela esquerda e conseguiu achar o joelho do Azpilicueta, que fechava como um atacante pela beirada, né? Os alas têm essa função de pisar na área do lado contrário. A jogada foi construída pela esquerda com Mounts. O Azpilicueta apareceu no segundo pau para escorar com o joelho. Foi do jeito que deu. Foi assim que ele enfiou no fundo da rede, não deu para o goleiro do Lille, virada do Chelsea. E conseguiu se classificar. Aos trancos e barrancos, é verdade. Tem toda a questão da punição, né? Ao Chelsea começou a guerra, deflagrou-se a guerra lá na Europa, no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia. Os russos têm vários oligarcas, tal. O Roman Abramovich, russo, era dono do Chelsea. O Chelsea acabou tendo ali, através do Abramovich, as contas congeladas, o dinheiro congelado, cartão de crédito, etc.
O jogo do final de semana contra o Newcastle já tinha um ar de nova era para o Chelsea. O Roman Abramovich abriu mão do Chelsea, colocou à venda e tal. Enfim, ainda está na questão dos trâmites para saber se de fato o Chelsea vai ser vendido nos próximos dias. A tendência é de que seja nos próximos 30 dias. E hoje o Chelsea só conseguiu ir para a França porque já tinha comprado bilhetes e tal para poder ir para a França disputar esse jogo. Tudo isso pode estar interferindo no Chelsea. Mas fato é que essa eliminatória contra o Lille está longe de ter sido das melhores do Chelsea, que é o atual campeão, e o Thomas Tuchel consegue avançar em mais uma eliminatória. Nas últimas 3 edições de Champions, contando esta, o Tuchel, toda vez que precisou disputar um duelo eliminatório, ele derrubou o adversário. 2019 e 2020, ainda pelo PSG, o Tuchel eliminou o Dortmund, perdeu um jogo, ganhou outro, ganhou em Paris, avançou. Aí ganhou da Atalanta e do Leipzig, 2 jogos disputados em Portugal, auge da pandemia, tal, jogos disputados na bolha de Portugal, jogo único, venceu a Atalanta e o Leipzig, aí perdeu para o Bayern, mas aí não era jogo eliminatório, é final, então beleza. Em 2020 e 2021 ele chega no meio da temporada para assumir o trabalho do Lampard, que estava meio capenga, consegue eliminar o Atleti, ganhando os 2 jogos e controlando o Atleti completamente nos 2 jogos. Tirou o Porto, venceu o primeiro jogo 2-0 e perdeu o segundo por 1-0, um jogo travado e tal, um jogo bastante complicado. Os 2 jogos em Sevilla. Contra o Atleti, o primeiro jogo foi na Romênia, porque Madrid não podia receber viagens da Inglaterra e tal, todos aqueles trâmites de pandemia. Contra o Porto, decidiu-se que Portugal não podia receber voos da Inglaterra, então decidiu-se que os 2 jogos seriam disputados na Espanha, em Sevilla. E aí, enfim, foi num período posterior, então algumas regras foram mudadas naquele período. Contra o Real Madrid, empate em Madrid, vitória na Inglaterra, controlando super bem também a equipe do Real Madrid e o Chelsea. E aquela final no Dragão contra o Manchester City, vitória por 1-0, gol do Kai Havertz. Mais uma eliminatória, o Chelsea consegue vencer os 2 jogos contra o Lille. Não foi a barbada que pintou quando saiu o sorteio. Aliás, os sorteios, porque houve 2 sorteios na época, né? Teve um erro lá de bolinhas e tudo mais. O Chelsea pegou o Lille nos 2 sorteios, pegaria de qualquer forma, conseguiu avançar. O Chelsea, por mais que não tenha jogado tão bem assim nos 2 jogos, na ida também teve alguma dificuldade, embora tenha vencido por 2-0. Não é o adversário mais querido dos times que estarão no sorteio da sexta-feira. Longe disso. Carne de pescoço o Chelsea. O Villarreal, por mais que não tenha tanta tradição assim na Liga dos Campeões, também acho que, claro, entre pegar Liverpool, Manchester City, Bayern de Munique, claro, é melhor pegar o Villarreal, mas também está longe de ser barbada. Acho que o queridinho, podemos dizer assim, do sorteio de sexta-feira vai ser o Benfica. Todos os adversários, ou melhor, todos os 8 classificados das quartas de final da Liga dos Campeões estão definidos. Sexta-feira acontece o sorteio. Vai ser definido não só vão ser definidos não só os 4 jogos das quartas de final, como também o caminho até a França, né? Os jogos de quartas de final e o chaveamento de semifinal e da final, que vai ser disputada no Saint-Denis, né? No Stade de France, lá na França, nos arredores de Paris, essa final que vai acontecer lá para o mês de maio. Então, Chelsea classificado, Villarreal classificado, 2 times aí, visitantes. Aliás, foi a semana dos visitantes, porque ontem o Atleti de Madrid já havia vencido em Manchester, vitória por 1-0 contra o Manchester United, vitória que colocou a equipe do Cholo Simeone pela primeira vez eliminando a equipe uma equipe do Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões, e também a classificação do Benfica vencendo o Ajax lá em Amsterdã, também por 1-0, os visitantes fazendo a festa na Liga dos Campeões nessa semana. Sexta-feira tem sorteio, quando os confrontos estiverem definidos, a gente pode fazer um vídeo aqui analisando os confrontos. Você que não viu os confrontos, não viu a análise dos jogos da Liga dos Campeões ao longo do mata-mata, tem playlist aí no canal sobre isso. E eu peço novamente o seu like, a sua inscrição, se você ainda não é inscrito, e para apertar o sininho de notificação para receber notificações quando vídeos como este forem publicados lá no canal do Fábio Dias. Essas
Foram as duas partidas de hoje da Liga dos Campeões. Agradeço a sua companhia. Um abraço e até a próxima.